Já são pelo menos 2 indiciamentos feitos pela Polícia Federal com pedidos de investigação sobre 2 temas, basicamente. O primeiro deles, e o primeiro indiciamento, versa sobre a suposta falsificação e a formação de um núcleo dentro do governo para ajudar na falsificação de cartões de vacina para que ele pudesse viajar para os Estados Unidos e para que familiares dele também pudessem fazê-lo enquanto ele ainda era presidente da República. E a outra investigação, a investigação relacionada às joias recebidas de governo da Arábia Saudita. Muito bem, essa investigação também resultou em indiciamento e o ex-presidente se viu às voltas com algumas outras dificuldades. Eu não digo que são mais acessórias, mas estão bem acopladas naquilo que é um problema para ele no dia a dia. O áudio que a Polícia Federal tornou parte da investigação e que depois foi tornado público pelo ministro Alexandre de Moraes, em outro desses inquéritos que investiga a participação do ex-presidente e de seus aliados em mutretas das mais variadas. A Polícia Federal tem tratado de alguma maneira de vários crimes, também colocaram um pouco mais de pressão sobre o grupo político e olhando para a candidatura, nesse caso de Alexandre Ramagem. Então vamos começar a nossa conversa e a gente tentou organizar esse tema aqui para ver um pouco as coisas em perspectiva. Onde está Jair Bolsonaro na sua relação com a justiça nesse momento e onde pode parar Jair Bolsonaro daqui a algum tempo com as demais investigações que estão colocadas em curso. Fran, primeiro eu quero a sua avaliação sobre as 2 primeiras investigações e os 2 primeiros indiciamentos que foram levados ao Ministério Público Federal, à Procuradoria-Geral da República, do ex-presidente. Até agora, olhando com a distância dos fatos, eles representaram, na sua avaliação, alguma dificuldade operacional para o grupo de Bolsonaro? No prejuízo de campanhas, no prejuízo da imagem pública dele, algo dessa natureza? Sim, Brian, com certeza, principalmente quando o ministro Alexandre de Moraes determina aí, por exemplo, que ele e Valdemar da Costa Neto não se comuniquem. Valdemar, que é o presidente nacional do PL, é quem está aí, digamos que à frente dessas candidaturas, né? Ele é aquela pessoa que mexe ali mais com a parte burocrática e tudo, enquanto o Bolsonaro seria um presidente de honra, vamos dizer assim, do partido e lida diretamente com a questão política das ruas. Então, a partir do momento que esses dois não podem manter contato, precisam de intermediários para conversarem, tudo isso atrapalha muito. É aquele, né? O tempo que poderia se gastar, talvez aí criticando o governo Lula, criticando pré-candidatos do PT, e montando ponto de vista aí de estratégia mesmo, até de viagens e tudo, também é o tempo que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem focado agora em aí rebater as defesas, em tomar cuidado com a sua imagem, porque por mais que aliados dele e ele falem de perseguição política, usaram muito isso agora em função dessas investigações da ABIN paralela, que aí tem um Ramagem no meio, ele que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então a gente já sabe que essa é a narrativa que tem sido usada, a defesa usa isso como alegação, justificativa principal e tudo. Querendo ou não, isso toma muito tempo, né, para você se explicar, para você se organizar, para tentar prever quais vão ser os próximos passos da Polícia Federal, do STF, dos posicionamentos da PGR. Então é muita coisa aí. E aí eu destaco, por exemplo, que aquele inquérito, né, das milícias digitais, cujo relator é o Alexandre de Moraes, aí desmembraram em várias investigações. Você citou, por exemplo, da ABIN, da fraude no cartões de vacina, mas também tem várias outras, como, por exemplo, a questão dos atos do dia 8 de janeiro, e que aí já tem uma preocupação, porque aliados políticos, então deputados federais, senadores também aí estão sendo alvos de investigação, então tá todo mundo meio atento a como que vai ser isso, ao que a PF deve fazer nas próximas semanas. Tem também o caso das joias, né, que recentemente teve a questão do indiciamento. Tem também ainda relacionada lá aos atos de Bolsonaro quando ele era presidente, então como ele agiu durante a pandemia da Covid-19. Tem também a interferência da PF, isso porque na época Sérgio Moro foi quem falou disso, né? E também, então assim, são várias linhas, são várias investigações. E tem a outra que é relacionada à suposta tentativa de golpe de Estado, e que já se fala nos bastidores que a PF deve concluir ou deve dar um andamento maior, digamos assim, já nesse mês de agosto. Então é muita coisa, a gente tá falando de agosto,
agosto, um ano ali, no dia 16, começa a campanha, o período de campanha oficial, né? Já vamos ter os candidatos. Então, pensa que durante todo esse tempo, ok, o Congresso vai estar aí em recesso, um recesso aí que não é tão recesso, não um recesso informal, mas o Judiciário vai continuar trabalhando plenamente. Alexandre de Moraes não está mais na presidência do TSE, então também nem faz parte do TSE, então ele está ali com o tempo, digamos que de sobra, ganhou um tempinho a mais aí para poder analisar ainda mais as questões relativas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que a gente vê é que a PF não tem intuito nenhum de dar qualquer recuo nesse sentido, pelo contrário, principalmente porque tem essa expectativa, essa linha que a PF sustenta, é que no final todas essas investigações, elas dizem respeito a uma só, que seria essa relacionada ao golpe de Estado. Então, o que a gente vê é que o ex-presidente, nas próximas semanas, durante todo esse período eleitoral, ele vai continuar respondendo por isso. Sobre questão de prisão, esse tipo de coisa, por enquanto, não há essa preocupação, pelo que eu tenho conversado assim, porque entendem que isso deve acontecer, se quiserem que seja feito isso, somente após o julgamento. Então, tem um outro caminho, um outro trâmite aí. E, além disso tudo, Bolsonaro também tem que colocar ali aquela narrativa que ele também está tentando reverter no STF, no TSE também, aquelas duas decisões de inelegibilidade. Então, assim, o que a gente vê é que o ex-presidente, por mais que tente falar que, né, que não vai se abater, que vai continuar firme e forte, que vai continuar ali nas campanhas, mas não tem como ignorar o fato de que ele está gastando muito tempo e vai gastar mais tempo ainda, porque precisa se defender e se responder de todas essas acusações, investigações, enfim, que não se mostra em que nenhum momento vai dar uma recuada, não, pelo contrário. E veja que duas dessas investigações, uma delas mencionada pela Fran, essa que tratava da interferência da Polícia Federal, já é uma que ele pode parcialmente tirar do caminho, né? Porque a Procuradoria-Geral da República já se manifestou, e a própria Polícia Federal, dizendo que não encontrou crime de Bolsonaro, especificamente naquilo que foi denunciado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E tem hora que a minha cabeça aqui muda e eu vou pensar assim, não, era o ex-aliado de Bolsonaro, é aliado de Bolsonaro, porque eu nunca sei em que momento Sérgio Moro está, né? Você vira persona não grata, daqui a pouco gosta de novo. É um amor e ódio que às vezes confunde a cabeça do jornalista. E aí, Marina, quero te perguntar na mesma perspectiva da Fran. Algumas dessas investigações me parecem ter uma maneira muito fácil de você indicar a participação do presidente da República, que era um elemento que sempre parecia faltante das demais investigações. Por exemplo, quando se tratou lá da CPI da Covid, havia sempre a coisa de a oposição sempre esperando, vamos encontrar a digital de Jair Bolsonaro. Foi ele que disse algo XYZ, ou que assinou um determinado documento, e isso aqui vai ser a prova cabal. E a CPI terminou sem ter essa robustez de provas, ou pelo menos que a visão da sociedade a respeito daquele processo da CPI se transformasse exatamente em algo materializado, com as digitais de Bolsonaro. Lhe parece que nesses casos, tanto da falsificação de cartões de vacina, quanto no caso das joias, você consegue identificar um pouco mais isso? Não, a impressão que eu tenho, Guilherme, é que o pessoal do Bolsonaro tá assim, equilibrando um pratinho, sabe? Joga um pratinho, ele pega, ele tenta segurar aquele prato, esperando o próximo vir. Então eu acho que eles estão nesse momento, assim, a gente vai ver um desenrolar de investigações que deve se intensificar agora. Tem esses riscos todos aí de aparecer uma nova gravação, de surgir uma nova delação. Então é um momento que se gasta muita energia e muito tempo que era para estar usando, fazendo campanha, para ficar se explicando. E eu acho que esses dois casos são casos muito concretos. Não é nada abstrato. Não é para falar de caixa 2, sabe, essa lavagem de dinheiro, que é difícil a população até fazer esse desenho na cabeça. Não é o caso. E a gente tem muita prova. Existe, inclusive, uma pressão na PGR para que a PGR se posicione diante do vasto leque aí de provas que a polícia coletou, né? E é tudo muito batom na cueca, né? É muito concreto, assim, é como a gente tentando fugir ali da alfândega, né? Uma pessoa normal tentando fugir da alfândega, tirando o celular da caixinha para não pagar. A gente tá fazendo isso com joia de milhões. Então, assim, é uma coisa que todo mundo consegue visualizar. Tem ali a mensagem do Mauro Cid dizendo, olha, é melhor entregar em dinheiro do que ter rastro financeiro. Vamos ter menos laço possível nessa história, né? Ou seja, eles sabiam que eles estavam cometendo um crime, né? No caso da ABIN, mostra também muito, né, como que a família Bolsonaro lidou com a coisa pública, né? É quase como uma privatização da presidência da República.
tudo ali funcionava para servir a eles mesmos. Usava-se a ABIN para poder perseguir adversário, usava-se a ABIN para obter informação para pressionar agentes que iriam investigar o filho do Bolsonaro. E a identidade, né, a digital do Bolsonaro está nisso tudo. Quando a gente escuta aqueles áudios do Ramagem, é o Bolsonaro que pergunta com quem que vocês querem que eu converse para resolver isso. É ele que vai resolver, é ele que vai fazer, ele que está participando daquela reunião, ele toma as rédeas da situação. E, além de tudo, traz para perto da família dele, que sempre foi o grande temor dele. A gente lembra daquela reunião, né? Eu não vou deixar ninguém, eu como não sou uma pessoa desbocada, não vou usar a palavra dele. Sim, nesse podcast, mas, inclusive, não admitimos em hipótese alguma que isso aconteça. Eu não vou deixar ninguém F lá, aquela palavra com F, meus filhos, a minha família, os meus amigos. E essa operação da ABIN, eu sei que você me perguntou da ABIN, mas eu tô falando também, já chega muito perto, chega muito perto do Carlos, chega muito perto do Flávio, chega muito perto do Jair Renan. Então é tudo muito concreto, é tudo muito óbvio, é tudo muito fácil de visualizar. E se a gente for pensar que ainda tem o período eleitoral, é tudo ainda mais complicado, porque era o momento que eles tinham que estar se concentrando nessas eleições, se concentrando nessa campanha. Eles estão fazendo outra coisa, eles estão gastando esse tempo todo se explicando, e eles vão constrangendo aliados. Vai mexer no voto? Eu acho que não mexe no voto, porque no jeito que a gente tem uma cristalização de eleitorado hoje em dia, no voto Bolsonaro, eu acho que não mexe no voto. É muito difícil de mexer no voto, mas eu acho que pode mexer no voto dos indecisos, pode mexer no voto dos evangélicos que estão ali mais buscando uma identidade religiosa mesmo do que uma convicção política, pode mexer no voto daqueles que votam no Bolsonaro, aliados de Bolsonaro, porque são anti-PT. Fica muito difícil justificar esse voto diante de coisas tão concretas. Eu acho que a palavra para essas duas operações é concreto, é tudo muito concreto, dá para pegar na mão. Então é muito difícil de dizer que não aconteceu.